Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de modelos de produção, Taylorismo e Fordismo. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, na verdade essa aula é uma continuação de uma aula que nós já temos no canal falando sobre esse assunto e seria mais um desdobramento daquilo que nós vimos, não é? Falando um pouquinho de multinacionais, né, e sua relação com esses dois sistemas. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, então está aí, né, o conceito aí de multinacionais, que são empresas que estão praticamente influenciando e produzindo, visando o planeta inteiro. Então eles buscam melhores condições de produção, né, locais onde eles têm lá mão de obra barata e mercado consumidor, né, e eles migram para esses lugares, né, sem escrúpulo nenhum. Eles deixam os países de origem ou os países que estão atuando, conforme a economia daquele país, e passam para outro país, né? E começa a ter aí uma produção que envolve praticamente o mundo comercial inteiro, né? E você tem que observar alguns parâmetros para que você possa fazer isso. São empresas que têm um capital, né, maior do que o PIB de muitos países, ou seja, essas empresas têm mais dinheiro do que muitos países, não é? E tem muito poder de compra e de venda e muita influência na sociedade também. Você tem ali alguns exemplos, né? Você tem a Microsoft, você tem a Apple, né? Você tem outras aí, eu vou colocar aqui um quadro para você dar uma olhada, né? Então está aí o mapa, e você vê aí diversas marcas famosas, são multinacionais, né? Estão praticamente produzindo, né, coisas que é bem provável que você tenha em casa, e elas não são daqui, nem próximo de você, né? Às vezes essas empresas estão do outro lado melhor do planeta. Então tá aí, né? Na verdade, essas empresas estão de busca aí de mercado de trabalho, né? Especificamente o da China. É o exemplo mais clássico que nós temos, né? Então muitas empresas multinacionais, elas migraram para a China. Por quê? Para ali estabelecer uma produção que possa atender o mercado que elas já dominam. Então elas não dão de olho especificamente no mercado da China. Elas continuam produzindo, por exemplo, a Microsoft, ela produz, a Adidas, por exemplo, a Apple, né, a Nike, ela produz, né, coisas que chegam até a sua mão. Os produtos dessas empresas chegam até a sua mão. Porém, né, o local de produção muda, né? Se você pegar algum desses produtos, é bem provável que você leia ali, né, Made in China, foi feito na China. Mas por que essas empresas quiseram migrar dos países de origem para a China? A ideia era buscar mercado de trabalho, né? Para você ter uma ideia, um trabalhador na Apple, a empresa, nos Estados Unidos deve ganhar aí em torno de $5.000. Né? Um trabalhador da mesma empresa, fazendo a mesma função na Apple, numa empresa na China, deve ganhar em torno de $100. A diferença é absurda. E isso barateia o produto, né? E melhora aí os lucros dessa empresa, dessa grande empresa. A ideia era essa. Além do mais, a China também tem recursos minerais, né? Tem recursos de matéria-prima, em termos de matéria-prima, necessários à empresa, né? Em abundância. Então, são dois atrativos tremendos. Porém, a China, ela vai fazer o seguinte: quando ela abre esse mercado, na década de 70, para essas empresas, ela faz questão de ficar com a tecnologia dessas empresas. Então, o acordo foi esse: vocês cedem a tecnologia de vocês, né, que nós cedemos o mercado de trabalho e nossos recursos. Se vocês quiserem, né, a gente começa hoje. Foi assim que foi feito. Muitas empresas vão para lá, né, e cedem a tecnologia para a China, uma vez que, né, o fato que comprova isso, que você recebe diversos produtos chineses aí de alta tecnologia. Você tem feito isso agora, né? Tem recebido isso agora. Por exemplo, esse relógio aqui, né, um smartwatch, e ele foi feito na China, com a mesma tecnologia da Apple ou da Samsung, né, uma tecnologia muito boa, né? Por isso que a China fez esse acordo, para poder lançar a mão dessa tecnologia também e concorrer no mercado, né, em iguais condições, ok? Então tá aí, né? Então, da onde saíram essas empresas, essas multinacionais? Saíram do país de origem, como eu te falei. É uma cidade em que você pode detectar isso aí, é Detroit, nos Estados Unidos, né? Essa cidade era uma cidade industrial, né? Principalmente a produção de automóveis, né? E muitas dessas empresas, principalmente a Ford, né, ela saiu de lá, né, procurando esses mercados, né, onde a mão de obra fosse mais barata e houvesse fartura de
matéria-prima também, né? Por outro lado, o mercado consumidor também conta muito para essas empresas grandes, né, que produzem automóveis, não é? E tá aí, né, a fábrica da Ford. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é a fábrica da Ford antiga, né? Já tem um tempo isso aí. A Ford também migrou para vários lugares, né? Ela veio para o Brasil, foi para outros lugares, outros países onde as condições de trabalho não eram melhores. Essa cidade, ela é uma cidade assim, de uma circulação de capital muito grande, né? Empregos excelentes, e com essa saída, essa evasão das multinacionais, agora multinacionais, eles tiveram muitas dificuldades. Eu vi uma vez um exemplo de um homem que era mendigo na rua, né? E em entrevista com um jornalista ele disse que era um grande CEO, ou seja, ele era gerente de uma empresa dessas, ganhava bem, 110, 115 mil dólares por ano, e perdeu o emprego porque a empresa saiu daqui e ele não teve mais oportunidade, passou a morar na rua, né? Então isso foi um fato que aconteceu lá por causa dessa questão da migração, né? Eles foram para outros lugares produzir, né? Ali, né, aquelas condições em que eles estabeleceram em outros países, aqui no Brasil, por exemplo, fica fácil você continuar produzindo em grande escala, né? Lembra daqueles princípios que nós falamos lá? Fordismo e Taylorismo, né? Isso aí está no vídeo da outra aula. Se você quiser se inteirar um pouquinho mais sobre isso, modelo de produção, você pode assistir essa aula, também está no canal, né? E eles conseguiram, né, gerenciar essa questão, né, de crises em função de larga produção. Se você vai para um país onde a demanda daquele produto é grande e onde as facilidades de produção, né, são boas, ele pode produzir no Fordismo, né, em larga escala. Ok? Então foi isso que foi feito, né? Por outro lado, a gente está falando de um produto, por exemplo, né, o carro da Ford, né, o mercado da Ford, né, é amplo. Os Estados Unidos é um mercado muito bom, né, e eles não quiseram abrir mão desse mercado. Então a Ford, ela reformulou, embora tenha saído do país, né, a empresa multinacional, mas ela reformulou lá a sede, né, da fábrica Ford, e ela produz um carro de excelente qualidade. Essa F-150 é um exemplo, né, que eu estou dando, para poder ganhar o mercado americano. O mercado americano não é um mercado ruim, né? Pense bem, se ela sai de lá para produzir carro do outro lado do planeta, na China ou em outro qualquer país, na América do Sul, né, fica difícil você mandar milhares de carros dentro de um navio para os Estados Unidos, porque o frete vai ser caro e você encarece o produto com isso. Então seria uma loucura você tirar dos Estados Unidos para mandar para os Estados Unidos de novo, né, para vender, né? Então eles reformularam também a fábrica da Ford para poder ganhar esse mercado, né, e competir com a Toyota e com outros carros aí, né, outras empresas que produziam, né, essa modalidade de carro. E eles ganharam o mercado. Esse carro aí é um dos melhores, né, e o mais vendido nos Estados Unidos. Então eles ganharam o mercado americano, né, e foram para outros lugares também para poder estabelecer os seus negócios e fazer com que a empresa crescesse. Então está aí a questão da Ford, né? Por outro lado, a Apple, ela não fez por aí. É só um exemplo para você ver, né? A Apple é um produto de alta qualidade, né? O iPhone, né? O iPhone, ele envolve lá, né? Ele é uma mistura dos dois modelos, do Fordismo e do Taylorismo, porque é um produto de alta qualidade, né? Com um cliente muito específico, né? Qualquer um que compra esse aparelho, porque é caro, né? Por exemplo, aqui no Brasil é bem caro, né? Ele tem um público bem restrito, pelo preço do aparelho, pela qualidade também dele, né? Então está mais assim voltado para o Taylorismo, né? Mas a Apple, ela saiu também dos Estados Unidos, né? E para ela não tem problema produzir só na China. Por que isso? Porque é um produto pequeno, então você faz milhares e milhares de iPhone, tablet, né? E você pode empacotar tudo, botar no navio, toda uma produção, né, e mandar para os Estados Unidos. É diferente de um carro, muito maior, né, ocupa mais espaço, o frete é maior, né? Então a Apple teve essa liberdade de produzir em qualquer lugar e vender, e continuar vendendo para os Estados Unidos. É bem provável que você chegue lá e compre o produto da Apple e ainda vem escrito Made in China, né? Então para ela foi vantagem sair dos Estados Unidos, produzir fora dos Estados Unidos e mandar de volta para os Estados Unidos, né? Agora o carro é mais difícil, porque envolve aí um frete, envolve transporte. Esse transporte pode encarecer, elevar o preço final do produto, né? Está vendo que você tem diversas situações diferentes, né, que envolve Taylorismo e Fordismo, dependendo do produto, dependendo de onde você está produzindo, dependendo do mercado que você vai atender, você pode lançar mão de um sistema de produção ou de outro, né? Eu citei 2 exemplos para você entender como é que funciona essa questão, né? Falaremos mais sobre isso no canal. Fique com Deus e um abraço.